Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Lições Fraternais, fazendo a leitura Religião dos Espíritos, o livro Religião dos Espíritos. Hoje é o capítulo 34, Responsabilidade e Destino. Só pelo título desse capítulo já dá para a gente antever sobre o que ele vai falar, Em resumo, é o que a minha responsabilidade e o destino. A ligação entre essas duas palavras, que na verdade estão intrinsecamente, andam par e passo. A minha responsabilidade e o destino. Sempre versa naquele sentido do que eu planto, eu colho. Então, melhor coisa é a gente já começar a leitura. Já vou pedindo para você aqui, deixa seu like, compartilha, não só o programa Lições Fraternais, mas todo o conteúdo da Rádio TV Fraternal, os outros programas também. Dá uma passeada pelo site da Rádio TV Fraternal, fraternal.net.br. Tem muito material de conhecimento espírita, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E às vezes é o que falta para você, para um amigo, para um parente, uma orientação, uma dúvida, uma elucidação. Então, leva adiante. É um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, ou seja, mas não tem problema, a gente está fazendo a nossa parte, você está procurando compreender, entender essa relação entre você e a vida, eu e a vida, cada um de nós vai fazendo a nossa parte. E aqui, a lição 34 vai tratar exatamente disso, a responsabilidade de cada um e o destino de cada um também. Então vamos para a leitura. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite. Por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias, mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo amparado, em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com o ferro por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte a desajustar-se em compromissos escusos, que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura, mas o mordomo da posse nele talha, frequentemente, o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo, e confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos concede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma, os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida pela prova que te procura ou pela tentação que padeces, porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence, transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino, por conta própria. Esse é o capítulo 34, Responsabilidade e Destino. E ele está fazendo alusão à questão 470 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou assim aos espíritos. Os espíritos, que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E, se assim é,
Cabe-lhes alguma responsabilidade? E a resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fá-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Esse capítulo aqui dessa questão 470 faz parte do capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí? Responsabilidade e destino. O que tem que partir de pressuposto, de princípio, vamos dizer assim, para nós é o quê? Todos nós somos o quê? Espíritos. Todos nós somos espíritos. Eu sou um espírito, você é um espírito, todos nós somos um espírito. A diferença é que, nesse momento, estamos encarnados. Eu estou encarnado, você está encarnado aí. Ou seja, estamos na matéria, nessa matéria densa. E assim que morremos, o corpo fica, né? Os despojos ficam, mas o espírito retorna à pátria espiritual. Por isso que a gente fala que a vida nunca cessa. Então não adianta eu achar que porque morreu, virou santo ou virou um demônio. Não. A vida continua. E isso não é só por questão de viver, mas é a mesma vida que você leva aqui, você vai levar do lado de lá. E aí vem essa questão. Se eu sou ruim aqui, eu serei ruim do lado de lá. Por quê? O que pensa é o espírito. Por mais que eu tenha um cérebro capaz de raciocinar, com a capacidade interpretativa, é o espírito que demonstra o quê? As vontades, os anseios, os desejos, o bem-querer, o mal-fazer. É tudo o espírito que vai demonstrando. Então, eu como espírito encarnado, você como outro espírito encarnado, ao longo do tempo vamos demonstrando. Por isso que fica fácil quando a gente vai lá no Evangelho, ler a parentela corporal e a parentela espiritual, que a gente pode afirmar que filho de peixe, nem sempre peixinho é. Em relação ao caráter, em relação à postura, na aparência, sim. Mas em relação à conduta, filhos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com posturas completamente distintas. Por quê? Porque é o que ele traz consigo. Então não adianta eu vir dizendo, eu sou ruim porque eu tenho um obsessor. O obsessor que me acompanha e que me deixa ruim. Isso é tipo se isentar da responsabilidade e transferir uma culpa para o obsessor. Ainda assim, levemos esse pensamento adiante, imaginando que se a culpa é do obsessor, quem abriu a porta para ele chegar até mim? Quem deu a oportunidade para que esse obsessor me acompanhe? Eu mesmo. Por quê? Através do meu pensamento eu me conecto com quem eu quero. Se eu quero fazer o bem, como estão os meus pensamentos? Os meus pensamentos pairam na beneficência, pairam sobre a bondade. Agora, se eu quero fazer o mal, por onde vai caminhar os meus pensamentos? Se eu estou com raiva, se eu estou com ira, se eu estou com inveja, se eu estou com ciúmes, com quem que eu me conecto nesse momento? Com quem pensa da mesma maneira. E aí, consequentemente, nos afinizamos, nós estamos juntos. Por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus de que forma? Simples e ignorantes. Mas como o texto fala nessas idas e vindas que nós viemos e muitas vezes, e ainda assim permaneceremos até a nossa evolução plena, até a pureza espiritual, eu fui nesse caminho, eu fui demonstrando aquilo que eu gosto, que eu não gosto, e aí fui me perdendo em algumas situações onde exagero em alguns pontos, falho em outros, e assim eu fui seguindo. Então por isso que é essa ida e vinda para quê? Para eu lapidar-me naquilo que é ruim e aprimorar naquilo que é bom. Esse é o propósito, né? Mas tudo isso conforme o quê? Conforme o meu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A minha liberdade de escolha. Aquilo que eu quero para mim. Aquilo que eu quero fazer. Por isso, responsabilidade e destino. Ou seja, responsabilidade. A responsabilidade e a consequência. É isso que ele quer dizer nesse texto de hoje. E por que Deus não me impede de ser mal? Exatamente por conta do livre-arbítrio. É um teste. É como se fizéssemos a prova, mas pedíssemos auxílio do professor. De que adiantaria? O professor ia nos ajudar, qual o esforço seria de nossa parte? Então eu começo a compreender que eu gosto de ser perdoado, eu gosto de ser amado, eu gosto de ser escutado, eu gosto de ser respeitado.
Mas a perguntinha que se faz é o quanto disso eu tenho praticado. Por quê? A responsabilidade e o destino é individual de cada um. Não está falando de algo coletivo. Olha, todos juntos, sim, todos juntos podem evoluir, mas cada um num grau. Por isso sempre o exemplo de escola, porque como numa classe, numa sala de aula, tem alunos que compreendem certa matéria com muita rapidez, com uma facilidade gigantesca, enquanto outros precisam até de aulas particulares, porque tem dificuldade com a matéria. É no limite de cada um. E assim é na vida, como cada um faz a leitura da vida. Então, como eu tenho feito essa leitura sobre a minha responsabilidade e a consequência, ou seja, o meu destino. O que eu quero para mim? Não adianta eu pensar que, olha, essa vida aqui mesmo, eu vou ter outras, então na outra eu melhoro. Para que pensar assim? Para que trabalhar dessa forma? Porque Deus não pune, na verdade, ninguém. Ele não pune, nunca puniu. Nós tínhamos essa visão equivocada de achar que Deus punia. Quando, na verdade, o que ele faz? Através do livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio, do qual ele não interfere, ele deixa para que nós provemos a nossa índole. Ao longo dessas idas e vindas, aquilo que me afeiçoa, aquilo com que eu afinizo e com aquilo que eu vou praticando, que aí vai ditando o quê? O meu destino. Ou seja, as minhas atitudes, as minhas responsabilidades vão demonstrando qual é o meu caminho lá na frente. Para onde eu vou? Por mim mesmo. E aí, daquela mesma ideia, eu sou ruim porque tenho um obsessor, a minha vida não dá certo porque Deus me puniu. Deus me puniu ou eu escolhi um caminho errado, diferente do que a lei do amor, a lei de Deus, a reafirmação de Jesus me ensina? Essa é a reflexão que tem que ser colocada. É isso que tem que ser pensado. Porque se você olhar ele fala que nós temos essa capacidade de interpretar tudo isso. Então, a cada atitude que eu trouxer, a cada atitude que eu fizer, eu vou estar demonstrando se eu tenho amor ou se eu tenho ódio. E essa atitude pode ser de que forma? Como nós falamos que a caridade tem diversas facetas, ou seja, não só da esmola, mas o tempo de ouvir alguém, enfim, tudo isso, a forma que eu aplico isso, eu estou demonstrando o quanto eu sou capaz de amar ou odiar. Então, o meu destino é traçado conforme a minha responsabilidade. É isso que ele está nos explicando. E Deus não criou o mal. Nós mesmos que fomos, como eu disse, quando eu tenho interesse por algo e aquilo se torna grandioso dentro de mim, de que forma? Grandioso em exacerbação, em exagero. Quando eu torno aquele bem-querer, o que eu quero muito, eu fico enciumado por conta daquilo, é o meu desvio, é o meu desregramento. Como nos ensina André Luiz em outras obras que nós já vimos aqui, todo desregramento me leva ao quê? Todo excesso me leva a um desregramento. Então, por isso que eu volto para lapidar. Onde eu errei, eu preciso ir lá e corrigir. Esse é o propósito. Isso é que nós temos que ir melhorando cada ida e vinda. E aí, o que você acha sobre a responsabilidade e o destino? O que você pensa acerca sobre esse tema? Deus realmente não cria o mal, certo? E por que nós ainda o praticamos? Por causa desses vícios que nós trazemos. Então, qual é o propósito? Melhorar. Melhorar para quê? Para que o destino também seja melhor. Por isso, responsabilidade e destino. Faça a sua reflexão. Pense sobre o tema. Avalie-se. Sem culpa. Com um julgamento de pensar no sentido que você pode ser melhor. Que eu posso ser melhor. Para os outros e, consequentemente, para mim mesmo. Porque é o meu destino. Eu vou ficando por aqui. Espero revê-lo em breve. Até mais. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.